Isso. Então, boa noite para quem está chegando e quem vai vindo aí, né? Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos, tá? Hoje a nossa aula vai ser sobre sincronicidades. Eu acho que quem está atravessando esse processo do despertar espiritual, né? De expansão da consciência, sempre tem essa questão das sincronicidades, é um assunto, assim, bem comum no nosso meio, porque começamos a ter muitas sincronicidades ao longo da nossa jornada aqui do despertar, né, gente? Então, é isso. Sincronicidades é o código secreto Jung que deu esse nome, sincronicidades. Sincronicidades é o código secreto que Jung descobriu e a ciência fingiu não ver, tá? Você já pensou, né, em alguém e essa pessoa te ligou, né? Vou dar alguns exemplos aqui. Você também fica vendo toda hora no relógio ali, 11h11, 20h20, 14h14, várias vezes na mesma semana? Você sonhou com algo e aquilo aconteceu? Ou você encontrou exatamente a informação que você precisava no momento certo? Hoje eu quero falar e mostrar para vocês que talvez essas coisas não sejam apenas coincidências, né? Existe um nome para isso, e esse nome é sincronicidade. Eu quero começar com 3 perguntas, e quem está aí ao vivo comigo já vai pensando nessas perguntas, né? Para a gente ver lá na frente como é que vai ficar. A primeira pergunta: toda vez que você decide mudar alguma coisa na sua vida, focar mais em você, ou iniciar um novo projeto, ou fazer algo positivo, surge uma urgência, tipo uma crise, um problema para atrapalhar e interromper, uma discussão, uma demanda inesperada, como se alguma coisa tentasse te tirar daquele caminho que você estava focado em fazer. Segunda pergunta. Deixa eu colocar, liberar aqui as pessoas. Eu acho que entrou. Agora eu não sei se eu consegui liberar essa pessoa. Bom, vou continuar aqui, tá? Eu acho que a pessoa não entrou. Pulou, eu fiz alguma coisa, vai ter que clicar de novo. Enfim. Agora vamos para a segunda pergunta. Você sente um vazio interior que volta de tempos em tempos, mesmo depois de estudar, trabalhar, conquistar coisas importantes que você sonhava, mas aquele vazio sempre volta, sempre permanece. E a terceira pergunta: você percebe que certos padrões sempre se repetem na sua vida? Por exemplo, os mesmos tipos de relacionamento. Você se relaciona com as mesmas pessoas que passa pelas mesmas situações, os mesmos problemas, tem as mesmas características, ou até mesmo a mesma aparência física. Você também repete padrões de viver as mesmas dores,
ou de sofrer as mesmas dificuldades. Só mudam os personagens, mas a história sempre se repete. Se você reconheceu alguma dessas perguntas, escreva aqui para mim no chat. Eu. Porque talvez você esteja vivendo algo que Jung estudou durante décadas. Talvez essas repetições tenham sim um significado. Talvez exista uma linguagem aí por trás de tantas coincidências, não é verdade? Então, tudo que eu quero falar aqui para vocês hoje, eu quero que vocês entendam o seguinte: as sincronicidades e as coincidências não existem. Coincidências não existem. Coincidência é um nome que a gente dá para sincronicidade. E eu não quero que vocês acreditem piamente no que eu estou falando, e sim que vocês provem com a vida de vocês, com as experiências de vocês, com tudo que vocês estão vivendo, para vocês verem se essa aula e se todo esse estudo que Jung fez faz algum sentido na sua vida. E aí vocês vão entender do que a gente está falando, né? Deixa eu passar meu slide. Então, bora lá. O que é uma sincronicidade? Sincronicidade é uma coincidência carregada de significado. Quem falou isso é Carl Jung, né? É uma frase dele, não é minha. Então, não é apenas algo que acontece por acaso, ou que, nossa vida, que interessante que aconteceu isso. Não. É algo que acontece e toca profundamente você. O que a sincronicidade não é, tá? Só para a gente desmistificar isso aí. Sincronicidade não é magia, não é algo assim, é alguma coisa que está acontecendo, é algo mágico. Não. Também não é superstição, tá? Da pessoa acreditar em algo, por isso aquilo acontece. Também não é. Também não é o universo realizando seus desejos, né? Como se fosse um gênio da lâmpada ali. Não é a prova de que você está enlouquecendo, como alguém pode pensar. Não é um sinal para terceirizar suas decisões. Isso aqui é importante, tá? A sincronicidade, ela não tira o seu livre-arbítrio. Você decide, você faz suas escolhas. Ela somente amplia a sua consciência. Ela faz você prestar mais atenção naquilo que está acontecendo na sua vida, tá? Então, ela vai muito além do acaso. A sincronicidade vai além da consciência, da coincidência comum. Ela carrega um peso emocional, ela carrega, ela é cheia de simbolismo, que vai ressoando com o seu momento de vida. Mais lá na frente vocês vão entender o que quer dizer isso. Ela é uma linguagem da alma, é como se o universo estivesse sussurrando algo que a razão ainda não conseguiu traduzir. Então, vamos começar pelo começo. Digamos que nós aqui, nós fazemos parte de um grande universo. Nós estamos entronizados nesse universo. Nós também somos esse universo. Eu gosto de usar a palavra universo. Vocês podem usar energia, fonte, Deus, o que for, mas eu acho que o universo fica mais assim familiar para a gente, tá? Então, nós fazemos parte de tudo isso e nós interagimos com tudo isso que há ao nosso redor, tá? Por isso que essa linguagem da alma é porque nós estamos conectados a tudo que faz parte disso aqui, tá?
Então, eu falei aí o que que é sincronicidade não é, né? Falei para vocês aí, não é um feitiço, uma força sobrenatural, alguém controlando algo ali. Não é um destino fixo, né? Porque não é um roteiro que você não pode mudar, é uma coisa que veio do seu destino, do além. Não. Você tem o poder das suas próprias decisões, das suas próprias escolhas na sua vida. Não é também manifestação instantânea, né? É pensar e receber imediatamente. E nem é loucura. Uma coincidência com significado. Esse é o sinônimo de sincronicidade, tá? Agora a gente vai dar exemplos para vocês de 3 tipos de sincronicidades. É, existe. Você pensa até, você sonha, ou você sente algo, e pouco depois, um acontecimento externo confirma. Então, vou dar um exemplo para vocês. Você pensa em alguém e passa o dia todo pensando nessa pessoa, vai e volta aquele pensamento, você lembra dessa pessoa, daí a pouco essa pessoa liga para você. Outro exemplo, você sonha com uma borboleta, e aí você passa o dia e vê várias borboletas. Foi exatamente isso que começou a intrigar Jung, tá? Esse é o primeiro exemplo de sincronicidade. O segundo exemplo de sincronicidade é essa percepção à distância. É como você percebe algo que está acontecendo bem distante de você, e você sente uma intuição profunda, você tem uma sensação, você tem uma percepção, e depois ela se confirma. Tá? Jung, ele cita o caso lá de Swedenborg, que descreveu um incêndio que estava acontecendo a centenas de quilômetros de distância da onde ele estava. Ele pressentiu, ele viu todas as cenas e ele descreveu. E depois de alguns dias, chegou uma carta falando que aquela cidade tinha sofrido um incêndio igualmente como ele tinha descrevido. E o terceiro tipo de sincronicidade é a premonição. Você sonha com algo, você sente algo, você tem uma imagem interna, dias depois aquilo acontece. Não significa necessariamente que você previu o futuro, tá? Mas é perceber algo antes da mente racional, tipo assim, você sentia que aquilo ali ia acontecer. E quando aconteceu, é como se você falasse assim: nossa, eu já sabia. Algo dentro de mim já tinha me mostrado. Ou, eu já tinha sonhado isso. Então, isso é uma premonição. É... Por que as sincronicidades, por que as sincronicidades aumentam no despertar? Essa parte aqui vai ser bem interessante vocês entenderem, porque aqui a gente está passando por esse processo, né? Então, as sincronicidades, elas aparecem quando? Elas não surgem ao acaso, elas chegam exatamente nos momentos em que mais precisamos de direção. Então, é no momento que você está passando por uma crise, quando você sente assim que tudo está desabando na sua vida, ao seu redor, e o universo fala mais alto ali, tá? Quando você também está passando um momento de transformação, ou seja, no meio de uma mudança muito profunda da sua vida, de você tá tomando um outro rumo, ou você está tendo um estado de, por exemplo, mudança de emprego, mudança de
saindo de um relacionamento, entrando em outro relacionamento. Quando você está vendo que você está passando por algo que está mexendo com toda a sua vida, e ali esses sinais de sincronicidade se intensificam, tá? Outro é a gente quando a gente está no despertar espiritual, tá? Porque a consciência se expande e as sincronicidades se multiplicam. Então, é assim: você está pensando em algo, você está com uma dúvida, uma questão sobre o despertar, quem você o que está acontecendo, será que eu estou enlouquecendo? Você vai assistir vídeos que falam sobre isso. Às vezes, uma pessoa do seu lado, lá onde você está, na fila, ela comenta algo que faz sentido para você. Você começa a ver horas iguais, você começa a perceber coisas que você não percebia, porque você fica com a sua intuição mais aflorada, você fica mais sensível a perceber todos os sinais externos. Então, quando a consciência se expande, você tem mais percepção das sincronicidades ao seu redor e na sua vida. Também as sincronicidades acontecem quando você está passando por momentos de grandes decisões, né? Você, por exemplo, quer fazer uma transição de carreira, um fim de um relacionamento, quando você precisa fazer uma escolha que vai mudar completamente o rumo da sua vida, o universo oferece pistas para você ver se está certo. Então, por exemplo, quando eu estava no meu processo de divórcio, eu sempre gosto de dar exemplos da minha vida, porque eu sei que algumas pessoas podem se identificar, né? A gente se identifica ali porque nós somos iguais, na verdade. Quando eu estava passando o meu processo de divórcio, e eu cheguei num momento crucial se era realmente aquilo, foi como se eu cheguei na reta final, se era realmente aquilo que eu ia seguir em frente, ou se eu ia recuar. E nesse dia, naquele exato momento, eu estava com uma angústia muito grande, e eu estava dentro de um quarto, e do nada, eu estava pedindo ali, né, como se eu estivesse orando ali, percebendo, pedindo ao universo algum sinal, alguma coisa que fizesse eu tomar a decisão certa, que eu estivesse fazendo uma escolha certa, e naquele momento entrou um beija-flor dentro do meu quarto. Agora eu pergunto para vocês, qual a probabilidade de um beija-flor entrar no seu quarto? Nunca tinha entrado, eu acho, ou talvez uma vez ou outra, um beija-flor dentro do meu quarto. Ele entrou dentro do meu quarto, eu estava na cama, sentada, deitada. Ele veio, parou na minha frente, ficou batendo as asas alguns segundos rapidamente na minha frente, parou, né? Bateu as asas e saiu novamente. Naquele momento eu entendi que eu estava fazendo a escolha certa, porque não foi algo assim comum. Não foi algo que acontece todos os dias ou sempre, não. Mas ainda assim, e nesse momento eu me emocionei muito. Eu me emocionei muito porque eu senti que aquele ali era sim um sinal. E daí algumas horas eu peguei o meu carro e saí. Quando eu entrei no meu carro, abri os vidros para começar a dirigir, então uma borboleta entrou no meu quarto, era uma borboleta amarela, entrou no meu quarto, no meu carro, voou, ficou rodeando um pouquinho e depois ela saiu. Então aquilo me deu assim um certo alívio, porque eu entendi que eu estava fazendo a escolha certa, tá? Então, gente, as sincronicidades a gente tem que estar atento, tá? Ela aguça muito a nossa intuição. Outra coisa também, a gente tem o papel dos
arquétipos. Então, qual tema mais aparece nas suas sincronicidades? Então, eu vou perguntar aqui para vocês, vocês comentam aí no chat. O que mais aparece na sua vida, que é o que você está vivendo? Os temas recorrentes sempre revelam onde você está colocando o seu foco, onde você está colocando a sua energia, onde naquele momento da sua vida te pede mais a sua atenção. Então, pode ser no amor, né? Relacionamentos, conexões, vínculos. Pode ser que você está vivendo um momento ali de relacionamento e você vai ter sincronicidades aparecendo mais nesse tema. Dinheiro, ou abundância, ou escassez, ou mesmo, até mesmo a valorização pessoal sua. No trabalho, ou seja, a sua carreira, o propósito, o que, que você quer seguir e tal, a sua missão de vida, o que, que você quer continuar, qual a mudança que você está tentando fazer e você está na dúvida, então vai aparecer pessoas falando sobre esse assunto, às vezes você vai assistir uma cena de um filme e vai te dar um insight, às vezes você vai chegar na casa de um amigo, de um parente, e vai surgir uma conversa assim, né? Às vezes você vai ver um post na rede social e aquilo vai te chamar a atenção, tá? Pode ser também na área familiar, raízes, laços, herança emocional, ou seja, se você está passando alguma fase importante da sua vida familiar, você vai receber alguma sincronicidade nesta área, com esse tema. E a espiritualidade, que é o nosso tema aqui, na verdade, né? Que a gente trabalha essa expansão, essa conexão, todo esse despertar interior. Então, você pode receber mensagens de universo através de um grupo, através de uma mensagem de um amigo, através de um livro que você está lendo, uma frase no livro que te chamou muito a atenção. Às vezes, um vídeo que você abre no YouTube, tudo vai te dando assim, gente, mas agora tudo que eu vejo é sobre espiritualidade. Não, é porque o seu olhar, o seu lado emocional, a sua energia está mais direcionada a isso aí. E aí, isso é o que mais você vai receber como sincronicidade na sua vida, ok? E aí, eu queria falar um pouquinho para vocês dos arquétipos, né? As sincronicidades começam a aparecer para vocês. Ah, deixa eu abrir aqui, pessoal. As sincronicidades começam a aparecer para vocês em todos esses momentos que eu falei, mas a gente tem uma coisa importante que é o papel dos arquétipos na sua vida. Tá? Dentro de nós, eu vou abrir um parêntese agora para explicar um pouquinho de arquétipos, que isso também é um estudo que o Jung fez, tá? E lá o Hélio Couto fala muito sobre arquétipos, e eu estudei também arquétipos lá quando eu comecei o meu despertar. Então, é assim, dentro de nós existem padrões profundos da nossa existência, tá? E o que são esses padrões? São forças psíquicas e elas influenciam como nós amamos, como nós nos relacionamos, como nós sofremos, como trabalhamos, como a gente enfrenta a vida. E Jung chamou esses padrões de arquétipos. Você não precisa decorar os arquétipos, mas é muito importante você entender uma coisa. Quando um tema desses que eu falei agora há pouco está muito vivo dentro de você, as sincronicidades vão girar em torno dele, né? Então, eu quero que vocês escrevam aqui no chat qual tema mais está aparecendo nas suas coincidências atualmente. Se é o amor, se é o dinheiro, se é a família ou a espiritualidade. Por quê? Porque cada tema que você está vivendo, você está enfrentando, você está
processando aquilo ali, você está passando por processos internos diferentes. Então, são temas diferentes, vão ter conflitos diferentes, necessidades diferentes, e a vida parece que ela começa a espelhar aquilo que mais está vivo dentro da sua psique, tá? Só que temos um problema aqui, né? Os arquétipos, eles têm o lado luz e eles também têm o lado sombra. E agora a gente vai falar um pouquinho das sombras, que eu acredito que também todo mundo passa por isso aí também. Deixa eu ver se está chegando mais gente aqui. Ah lá, ó. Vocês falaram trabalho e espiritualidade. É isso aí. Cada um está num momento onde aquele arquétipo está mais evidente na sua vida. A gente muda de arquétipos no, no- durante a nossa vida, tá? A gente tem um arquétipo, que é o arquétipo que a gente nasce, que é a nossa missão de vida, que aí a gente descobre esse arquétipo lá na numerologia, mas isso é assunto para outra aula, tá? Só que em cada momento, cada fase da sua vida, você pode estar integrando e vivendo um arquétipo diferente, ok? Então, bora lá. O lado sombra das nossas sincronicidades. Existe algo que quase pouca gente fala aqui, tá? As sincronicidades também aparecem através da dor. E aí vocês vão também se identificar aqui. Relacionamentos repetidos. Então, tem pessoas que vivem vários relacionamentos com pessoas tóxicas, relacionamentos com narcisistas e tal, e sai de um, entra outro, só muda o personagem, mas é o mesmo padrão. Rejeições repetidas, problemas financeiros repetidos, empreende, quebra, ou entra no emprego, perde o emprego, entra em outro, perde o emprego também, passa por uma crise financeira, né? Situações que mudam de cenário, mas tem sempre a mesma essência. Isso aqui é um convite ao despertar. Porque aquilo que se repete, se repete, se repete na sua vida, com constância e no mesmo padrão, é porque aquilo está falando que você tem que olhar para aquilo. Aquilo quer ser visto e quer ser limpado e ressignificado, tá? Você tem que ter o olhar para você compreender aquilo. E aquilo quer ser transformado na sua vida. É como se um aluno que entra na escola e ele começa no final do ano ele reprova. E aí ele começa um novo ano, no final do ano ele reprova. E aí ele nunca sai da quinta série, né? Qual é o padrão ali? O que que ele está fazendo? É a mesma coisa a nossa vida, tá? Não tem como. Então, os padrões, eles se repetem também como dores, também como conflitos. Já perceberam que tem pessoas que vivem com problemas com familiares, um dia com um dia com outro, um dia com um dia com outro? Já perceberam que pessoas também não conseguem, existe um padrão ali de doença, tá com uma doença, trabalha aquilo ali, toma remédio, faz tratamento e tal, quando melhorou, aparece outra doença, é um padrão repetitivo que tem que tá pedindo para você jogar mais consciência ali. Então, como ler essas sincronicidades? Sem virar paranoia, né? Isso é importante. Então, como discernir esses padrões? E aqui entra uma coisa bem interessante. Nem tudo é sinal. Nem toda coincidência é uma sincronicidade.
O nosso cérebro gosta de encontrar padrões. Por isso, faça essas 4 perguntas, tá? Para vocês identificar se vocês estão, sim, vivendo uma sincronicidade. Isso que você está vivendo teve um significado profundo para você? Tem um significado profundo? Isso que você está vivendo está relacionado ao momento que você está vivendo? Você está usando isso para fugir de tomar uma decisão? Você está vendo sinais porque está ansioso, ansiosa? É aí é que vem a armadilha. Você tentar entender que pode não ser uma sincronicidade, e sim ser simplesmente uma paranoia, de falar, ai, isso aqui é um sinal, e é uma coisa que às vezes não tem nada a ver com o que você está vivendo. Então, perceba, tem significado? Tem relação com o momento que você está vivendo? Ou apareceu algo, você joga o seu foco naquilo lá porque você está fugindo de tomar uma decisão importante. Ou também é porque você quer ver alguma coisa, porque você está muito ansioso, tá? Então, chave é, a grande chave é o que essa experiência está despertando em mim. Então, essa pergunta, o que o universo quer me dizer? Porque a função da sincronicidade não é prever o futuro, é ampliar a sua consciência, tá? É como se você olhasse e percebesse ali um padrão, e percebesse se isso faz sentido com o que você está vivendo. Eu costumo falar para os meus alunos assim: tente olhar as coisas de fora, como se fosse outra pessoa olhando a sua vida. Então, a Simone, como que a Simone está vivendo? Olha o que ela está fazendo. Olha o dia a dia dela, olha o que ela fala, olha como é que ela resolve as coisas. Será que tudo realmente é sincronicidade? Ou será que ela repete padrões e ela não percebe que ela sempre faz a mesma coisa do mesmo jeito? Então, a gente tem que ter esse olhar para dentro, porque a sincronicidade não é um destino. Ela vai te dar um convite a você olhar para dentro e perceber. Então, é sim um chamado do despertar, um chamado para você expandir sua consciência, a reconhecer esses padrões e você se tornar mais presente na sua jornada. Uma boa forma de você se conhecer mais é você silenciar mais e meditar, procurar sincronizar, perceber o que que você pensa, perceber o que que você sente, perceber a forma como você reage. Às vezes até é um padrão lá da sua família que você está repetindo e não está percebendo, ok? Isso acontece com muita, muita frequência. Agora, a pergunta eu gostaria de fazer algumas perguntas também para vocês. Tá? Primeiro, eu vou deixar essa pergunta desse slide para vocês. O que que essa experiência está despertando em mim? Então, se vocês estão com problemas familiares, problemas de bloqueios financeiros, bloqueios de dinheiro, problemas profissionais, situações difíceis, crises de relacionamento, o que que essa experiência está despertando? Porque se vocês estiverem com as anteninhas ligadas, vocês vão perceber que o universo vai sim se conectar com vocês. Então, um exercício bom para vocês fazerem é à noite, antes de dormir, vocês, né, desligarem televisão, celular, vocês silenciarem um pouco
e começarem a fazer perguntas ao universo. Não é procurar respostas, procurar achar respostas de vocês naturalmente. Não. É vocês jogarem a pergunta para que o universo venha com as respostas. E essas respostas normalmente vão vir através das sincronicidades. Então, vocês vão ver números iguais, conversas parecidas, às vezes até uma frase num jornal, um post, um livro que vocês estão lendo e que algo vai chamar muito a atenção. Mas para tudo isso acontecer, vocês têm que estar ligados, tá? Eita. E aí eu dou as dicas para vocês. As maiores coincidências da sua vida nunca tenham sido coincidências. Então, observação é um fator importantíssimo. Você tem que perceber esses sinais ao redor, ao seu redor, com atenção e curiosidade. Refletir, reflita, questione o que cada experiência está revelando sobre você. Gente, é um momento de autoconhecimento quando vocês dão de cara com várias sincronicidades. Vocês têm que parar e olhar o que o universo quer me mostrar aqui. Universo, o que você quer me mostrar aqui que eu ainda não vi? O que eu preciso ver, entender, perceber, que eu ainda não estou percebendo, e que se eu percebesse, mudaria toda a minha vida. Então, desperta. Esse despertar é se permitir expandir além do que você acredita ser possível. Ah, mas é muita coincidência. Ah, mas não pode ser. Ah, mas por acaso aconteceu uma coisa aqui, uma coisa ali, tudo bateu. Não é. É algo ali que está mostrando a você, está estampado na sua cara, mas você ainda não se deu o tempo, a reflexão, a observação para você perceber, tá? Então, a nossa conexão com o universo, ela acontece de várias maneiras. Várias maneiras. Mas talvez as coincidências que vocês acham que sejam coincidências, nunca foram. Talvez elas sejam convites para vocês olharem para dentro, tá? Então, porque quando você não entende as sincronicidades, elas simplesmente parecem acontecimentos aleatórios. Mas quando você aprende a observá-la, elas se tornam, sim, oportunidades para o autoconhecimento, para vocês perceberem os padrões, os arquétipos que estão guiando a vida de vocês, tá? Então, vocês têm 3 portas aqui para vocês continuarem nesse processo de despertar espiritual, de perceber e entender as sincronicidades. Vocês têm 3 portas aqui. A primeira, vocês podem continuar observando sozinhos, né? Vocês podem pedir o universo para mostrar e vocês tentarem decodificar isso aí e irem caminhando a jornada de vocês, tá? Esse é uma porta que vai se abrir aqui. A segunda é vocês se aprofundarem no autoconhecimento. O que é aprofundar no autoconhecimento? É vocês se unirem a outras pessoas, né? Vocês também buscarem livros, buscarem uma aula como essa aqui de hoje, cursos, enfim, para vocês procurarem se conhecer mais, tá? E a terceira porta é você fazer esse caminho acompanhado. O acompanhamento vai fazer toda a diferença. Se você está vivendo um despertar intenso, com muitas sincronicidades, com muitas perguntas, com muitos questionamentos, mas você sente que precisa de mais clareza,
Você sente que você precisa caminhar com mais segurança, porque você se sente perdido no seu caminho, no seu processo de despertar. E aí eu posso caminhar com você através das minhas sessões de descoberta e das minhas mentorias. Porque o objetivo não é você ficar colecionando sinais, tá? Até porque você está passando por um processo, um momento na sua vida. É como se estivesse passando um cavalo do seu lado. É você montar no cavalo e sair galopando. Muitas pessoas perdem o time de chegar e começar a buscar mais, começar a buscar um direcionamento, acompanhamento, ou entrar em grupos, como eu tenho aqui o grupo do Clube do Livro, né? Eu estou com mentorias individuais, mas eu também trabalho com mentorias em grupo. Então, eu estou com 2 mentorias, tá? Essas 2 mentorias voltadas para quem está no processo de despertar espiritual. Em grupo. Por que em grupo? Porque em grupo há troca, há conexão. Você, quando você está no processo de despertar, você às vezes se sente muito sozinho, se sente muito perdido, se sente desconectado de tudo, porque você às vezes saiu da religião, não consegue se conectar, conversar com seus amigos, com seus familiares, ninguém entende o que você está passando, né? E aí vem toda essa confusão. Então, o grupo serve, sim, para conhecimento e autoconhecimento. Eu tenho 2 mentorias em grupo. Uma está acabando agora e uma vai começar dia 29 de junho. Essa mentoria que vai começar dia 29 de junho é a mentoria avançada Além do Véu. O que é essa mentoria? Eu trabalho com a matrix externa. Ali a gente vai expor várias coisas que a matrix externa não está ainda com a mente focada para entender e para discernir, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês um pouquinho. Espera aí, um minuto. Espera aí, só um minutinho. Isso, bora lá. Para me falar aqui mais calmamente para vocês. Olha, esse espaço da mentoria em grupo, eu criei esse espaço para a gente conseguir organizar as informações. Por quê? Porque quando você está ali em rede social, né, quanto mais você pesquisa sobre despertar, transição planetária, sobre os OVNIs agora, que é um assunto em alta ali, sobre espiritualidade, e às vezes sobre a sua história, quem sou eu, de onde vim, de onde vou, a verdadeira história da nossa humanidade, às vezes você fica assistindo muitos conteúdos soltos, picados, muitas informações soltas, e isso mais confunde você do que ajuda. Então, cada pessoa vai falar uma coisa, cada vídeo vai trazer uma teoria diferente ali. Você sabe, você acaba perdendo até a noção em quem acreditar. Você sente que vai juntar pecinhas, 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 mas elas estão tudo soltas, é como se fosse um quebra-cabeça, né? Então, quando a gente pega todo esse conjunto de informações e conecta esses conhecimentos para aprofundar o despertar de forma mais consciente e com mais discernimento das informações, é isso que a gente faz num processo interno, né? Um processo fechado, que é um grupo de mentoria espiritual, tá? O grupo de mentoria, ele trabalha de forma que a gente faça as aulas ao vivo, interaja no grupo, busque informações, há trocas no grupo, e que cada um traga também a sua história de vida, o seu conhecimento, e que agrega ao grupo. Por que que isso tem uma força muito grande? Porque a gente forma uma egrégora energética. E aí,
tudo muda. É muito mais fácil para você acompanhar, para você digerir todas essas informações e para você também se tranquilizar, porque você fica num ambiente mais seguro. Então, chegou a hora de juntar todas essas pecinhas soltas e começar a compreender esse quebra-cabeça. Então, eu estou com vagas abertas para mentoria Despertar Além do Véu, que são todas essas questões da matrix interna, esses segredos ocultos, o governo oculto, coisas que eu também não posso falar em live, porque fica. Eu já tenho vários problemas ali em rede social de bloqueios. E também tem uma coisa muito interessante que eu quero falar para vocês sobre isso. Nem toda informação que vocês percebem e recebem lá nas redes sociais, elas servem para despertar, tá? A maioria do conhecimento solto gera muita confusão. Esse é um problema sério. Se você busca clareza, se você busca aprofundamento, então eu reuni tudo isso em um só lugar. Essa mentoria está com vagas abertas, começa dia 29 de junho, agora esse mês, final do mês, porque vai cair numa quinta-feira, tá? Eu fiz um valor promocional para essa primeira turma, para quem entrar até o dia 29 de junho, até o dia 25 de junho, um preço promocional com desconto, que vão ser 12 parcelas de R$ 26,70. Ou seja, gente, é um pastel com refrigerante. Aqui na minha cidade, um pastel com refrigerante dá isso aí, tá? Se vocês tiverem interesse de participar, me chama no direct ou coloca lá no grupo. Mas também no grupo eu vou colocar o link para vocês, tá? Para tirar dúvidas, perguntar, se estou aberta a fazer qualquer pergunta aqui no chat, quem quiser. Eu gosto de trabalhar com grupo porque eu gosto de pessoas, eu gosto de interagir. Para quem não me conhece, eu sou terapeuta integrativa, psicoterapeuta, então eu trabalho também essas questões mentais, emocionais, que eu tenho uma mentoria só para isso, e também a mentoria individual, tá? Trabalho com sessões de descobertas, quem quiser saber em que momento está, qual o processo está passando, quais as maiores dificuldades, trazer mais clareza para vocês entenderem o que está acontecendo realmente com vocês, a gente faz atendimentos também individuais, tá? E se vocês tiverem vontade também, a gente está com o Clube do Livro, tá? O Clube do Livro não deixa de ser autoconhecimento e conhecimento, principalmente que a gente está estudando o livro Peixe Sofia, que é um livro totalmente espiritual. Fiquem à vontade para entrar também no grupo aqui do Despertar e fazer perguntas, tirar dúvidas, comentar o que vocês acharam, quais são as maiores sincronicidades que vocês estão vivendo. Quem quiser fazer alguma pergunta, deixa a pergunta aqui no chat, coloca aqui para mim agora que eu vou responder, vou dar um tempinho para responder as perguntas de vocês. E estou aqui aberta para ajudar. Eu passei pelo meu processo de despertar há mais de 10 anos atrás, então eu busquei estudar, busquei conhecimento, busquei autoconhecimento, passei por bastante problemas também, porque eu também não tinha uma coisa muito organizada, nem sabia o que era que eu estava passando, eu achava que eu tinha uma depressão, eu achava que eu tinha uma ansiedade, eu achava que eu era a estranha da família, que eu era a louca. Então, até eu entender tudo isso e conseguir me libertar de todas a dificuldade mesmo, os desafios que a gente tem no despertar, eu sofri bastante também sozinha. Depois eu comecei a procurar ajuda, sim, a gente precisa,
tá? Ajuda terapêutica, ou um curso, ou um grupo. A gente não deve ficar sozinho, porque é como se a gente estivesse pedalando anos e anos e anos com dificuldade. Você junto com o grupo ou com acompanhamento, você antecipa ali muita coisa, porque você vai ver pessoas que estão no mesmo processo que você, que têm a mesma dificuldade, você vai se sentir mais acolhido também, porque nós, seres humanos, gostamos dessa interação, né? Gostamos de estar, de sermos pertencentes. A gente não é uma ilha, tá, gente? Eu agradeço demais a participação de quem entrou aqui. E fico aqui aberto agora, esses últimos minutinhos, né, que é 1 hora a nossa aula, já está quase acabando, para quem quiser fazer alguma pergunta, coloca aqui no chat para mim, por favor, interajam. Vamos ver aqui se alguém com alguma coisa. Espera aí. Ó, o que você acha de eu, tipo, estar fazendo uma caminhada em passar por um lugar, quando perceber, já está passando por outro caminho? Isso acontece às vezes, porque você está, às vezes você está tão internamente concentrado ali, que você não está percebendo. Mas você quis dizer o quê? Que você está passando por um lugar e quando você perceber, você mudou a rota. Às vezes também está no piloto automático. Às vezes também está no piloto automático. Você faz sempre o mesmo caminho e quando você quer passar por outro caminho, antes, sem você perceber, você já está passando pelo mesmo caminho que você está acostumado. Isso acontece muito comigo todo dia quando eu vou para academia. Às vezes eu tento mudar a rota para que a gente não fique com aquele cérebro ali no piloto automático. Mas muitas vezes, quando eu vejo, eu já cheguei lá e eu nem vi que eu passei pelo mesmo caminho, tá? Eu acho que era isso que você quis dizer, né, lavador? Bora lá, gente. Quem quer fazer mais pergunta, quer fazer algum comentário? Isso mesmo, né? Deixa eu ver se acabou meus slides aqui. Acabou. Deu para entender um pouquinho sobre as sincronicidades? Deu para entender o que são arquétipos? Eu posso fazer uma aula também só sobre arquétipos, tá? Eu vou dar um exemplo de arquétipos, de quem está passando pelo arquétipo. Por exemplo, você está num relacionamento, começa, termina, e você sempre conhece uma pessoa, e você se relaciona, daí a pouco você está sempre, o assunto da sua vida atual é relacionamento. Quando você está nessa fase, você está vivendo o arquétipo do amante. Aí tem o arquétipo do amante, o lado luz do arquétipo, né? Que é você estar aprendendo, se conectando e crescendo, né? Expandindo também. Ou tem o lado sombra, que às vezes você está vivendo repetindo relacionamentos tóxicos, padrões repetitivos de dor e sofrimento. Aí é o lado sombra. Aí é nesse momento que você tem que olhar que esses padrões, sim, são sincronicidades de um padrão interno que você está vivendo, que é o seu arquétipo, tá? É normal vibração alta e baixa, ter pensamentos bons e ruins? Normalíssimo, normalíssimo. Aqui nós estamos experienciando um campo de emoções, né? E o que é um campo de emoções? Você sente, você vive a partir das suas experiências, que são os sentimentos. Então, você está triste, a sua vibração baixa, você está alegre, a sua vibração aumenta. Você lembrou de alguma coisa ruim que aconteceu no passado, a sua vibração baixa, tá? Você lembrou também de um momento feliz que você viveu, a sua vibração fica mais alta. Você, às vezes, tem pensamentos,
negativos, imagina coisas dando errado, imagina tragédias, imagina você ficando doente, perdendo dinheiro, sua vibração baixa, tá? Então, faz parte da nossa experiência. O autoconhecimento é para que a gente não caia em acreditar que nós somos os nossos pensamentos e que nós somos as nossas emoções. Não, nós não somos os nossos pensamentos, nós não somos as nossas emoções, tá? Isso é tudo, faz parte da programação do ego. Nós somos, em essência, algo muito além, muito anterior a esse ego, tá? Nós somos uma consciência tendo uma experiência aqui, ok? Entenderam, gente, o que que é sincronicidade e o que que não é? Então, a sincronicidade é uma linguagem da nossa alma, né, do nosso espírito, tentando nos dar sinais para aonde a nossa consciência deve olhar aquilo ali com mais atenção, perceber algo ali e transformar, e crescer, em expandir, em evoluir, mudar, para a gente não repetir a mesma situação. Sincronicidade é simplesmente isso. Então, quando a gente vê, por exemplo, 11 e 11, 11 é o número mestre, né? É o número mestre. 11 e 11 significa que no momento que você está passando na sua vida, você está fazendo algo, está pensando algo, está criando alguma coisa. Quando você vê muito 11 e 11, quer dizer que aquilo ali está sendo muito bom para a sua experiência. É o universo concordando com você. É o universo mostrando que foca nisso aqui. Isso aqui é importante para você. Isso aqui vai ter alguma coisa. Então, quando a gente entra no despertar, a gente vê muitos números parecidos. Só que quando a gente vê muitos números parecidos, geralmente nós estamos muito sintonizados com a espiritualidade. Nós estamos pensando, qual o sentido da vida aqui? Será o que que eu vim fazer? De onde eu vim, para onde eu vou? Né? Você vê o mundo aqui fora e você assiste e fala, cara, não faz mais sentido isso aqui. Eu não estou mais me conectando com essa correria. Eu não estou mais conseguindo só viver uma vida rasa, sem entender muito. Aí você vai lá e abre seu celular e aparece ali, 1313, 1414. É o universo falando para você assim, ok, é isso aí mesmo. Você não tem mais que ficar lá na Matrix cego. Você já passou dessa fase. Tá na hora de você focar agora nisso aqui, ó. Isso aí que você está percebendo. Isso aqui é uma holografia. Essa vida aqui realmente não é a vida. Você está sonhando. Você está tendo uma experiência. E a sua consciência quer que você ultrapassa isso. Então, coloca mais percepção nisso. Os números querem dizer isso. Claro, eu não vou entrar aqui na numerologia, mas e aí, cada número também tem um código universal, tá? A numerologia são códigos universais. Assim como tudo que existe em código. Assim como os arquétipos também são energias primordiais que também são códigos, tá? Então, por exemplo, arquétipo da mãe. Tem o arquétipo da mãe, a mãe que trabalha, a mãe que se doa, a mãe que cuida, a mãe que nutre. Então, eu tive meu momento de arquétipo de mãe quando eu estava com minhas filhas pequenas, que era só me dedicar a elas, o que precisava para elas, alimentar, cuidar, vestir, levar para a escola. Eu vivi
todo esse arquétipo de mãe. Hoje eu já não, eu tenho minhas filhas, mas hoje eu não estou mais nesse arquétipo de mãe. Entendeu? Então, cada momento da sua vida vai trazer, sim, um momento para você olhar para você e para você se dedicar mais àquilo ali. Tá bom, gente? Olha, a aula foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou baixar a aula lá no YouTube, né? E depois eu vou colocar o link da aula do YouTube lá no grupo, para quem quiser assistir, assistir. E repetindo, quem quiser fazer um processo de autoconhecimento, para que a gente saia realmente dessa matrix, para que a gente realmente entenda o que está fazendo, entenda o que está passando, entenda sobre também o momento atual. Me chame no privado ou lá no grupo para fazer uma sessão de descoberta. Eu estou dando desconto para quem está no grupo, na sessão de descoberta. E se vocês quiserem também participar do grupo de mentoria, que vai começar dia 19, vocês vão ser muito bem-vindos. E a gente vai expandir e crescer e evoluir cada vez mais e mais rápido, porque o grupo forma uma egrégora energética, tá? Então, ó, gratidão a todos que participaram aqui. Espero que vocês tenham entendido e comentem lá no grupo também o que vocês acham. A nossa próxima aula vai ser sobre a Matrix, tá? Porque a nossa próxima aula vai anteceder também a entrada, a abertura da mentoria. E aí eu vou falar também, explanar alguns assuntos da Matrix, como que acontece aqui, como a gente está acordando ali da Matrix, né? Qual o nosso despertar espiritual, como isso influencia também aonde a gente vive, nas energias aqui. Por que que você está despertando e não é todo mundo que está despertando, tá? Então, a próxima aula também segue. A aula da semana passada, que foi sobre o livro Evangelho Apócrifo de Tomé, o link da aula está no grupo. Se vocês quiserem assistir, é só vocês ir lá na descrição do grupo e assistir a aula. O link tá da aula no YouTube, tá bom? Um beijo, um beijo, um beijo. Gratidão, gratidão, gratidão. Fiquem bem e vejo vocês na próxima aula. Tchau.